Cumprimento mais uma vez a toda a audiência com a paz do Senhor. E nessa noite eu peço que você que esteja com a sua Bíblia por perto, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Uma palavra bem conhecida, mas de muita importância, principalmente para o contexto que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Vai dizer assim a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou repetir: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmã Luciana, essa palavra já está em meu coração desde antes do início do ano. Eu estava lá no serviço, eu tiro o serviço lá na residência do general, e aí a gente pensa muito no serviço, fica 2 horas de pé ali, e eu estava pensando em toda a minha vida, e aí do nada parou todos os pensamentos e Deus colocou esse versículo no meu coração. E aí Deus começou a falar comigo através desse versículo para uma mensagem de início de ano. Eu não sabia nem se eu ia ter oportunidade, mas Deus colocou esse versículo. E Deus falou muito forte comigo, porque muitas vezes nós fazemos metas, planos, propósitos e se esquecemos do principal, se esquecemos do primordial em nossas vidas. E hoje, nessa oportunidade, eu desejo falar sobre algo que é muito importante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo de início de um novo ano, onde fazemos metas para o nosso futuro, planos, propósitos, estabelecemos planos para a nossa vida. E hoje a minha pregação tem por título: como ter um ano extraordinário. Como nós iremos ter um ano extraordinário. Não falo nem de um ano bom, mas um ano extraordinário, cheio das bênçãos de Deus. E nada mais justo do que nós seguirmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Então, se você quer saber como você viver da maneira certa, é você lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas colocando a palavra em prática na sua vida, que é a melhor forma de você viver uma vida extraordinária. E antes de eu começar essa pregação, eu quero deixar uma frase, uma verdade ao seu coração, que é essa: quem coloca Deus como centro de sua vida, pratica o bem e rejeita o pecado em primeiro lugar, pode ficar tranquilo que Deus vai suprir as coisas essenciais da vida. Vou repetir: quem coloca Deus como centro de sua vida, pratica o bem e rejeita o pecado em primeiro lugar, pode ficar tranquilo que Deus vai suprir as coisas essenciais da vida. E nós vamos ver o contexto desse versículo. O versículo que nós fizemos menção está dentro de um contexto, e para que não haja pretexto, é de suma importância nós falarmos sobre o seu contexto. Desde o capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver até o capítulo 7, está relatado aqui o Sermão da Montanha, um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, muito estudado, mas muito profundo. Você vai ver tantos ensinamentos que o próprio Jesus está ensinando. Nós vamos perceber que o Sermão da Montanha, ele foi um conjunto de ensinamentos para os discípulos, também para o povo. Ali Jesus está começando o seu ministério. Jesus faz o milagre da transformação da água, do vinho. Jesus antes foi batizado por João Batista, vai ao deserto, é conduzido pelo Espírito Santo, passa por um momento de provação, mas vence, sai vitorioso. E agora Jesus começa o seu ministério ensinando ao seu povo, mostrando o caminho, mostrando a verdade. E nós vamos ver que o Sermão da Montanha ele foi um conjunto de ensinamentos, portanto, para os discípulos, para o povo em geral, sobre vários temas distintos. E, portanto, esse versículo que nós lemos está dentro desse contexto do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vamos ver que outro ponto bem importante desse contexto é que foi o próprio Jesus que falou o que nós lemos. Então não foi nenhum outro homem, mas Jesus. E nós sabemos que Jesus não foi qualquer homem. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então era Deus falando com as pessoas, fisicamente, pessoalmente. Deus ensinando o seu povo, Deus ensinando os seus filhos, Deus ensinando aqueles ao qual ele amou primeiro.
E nós vamos ver que o ensinador do Sermão da Montanha era ninguém menos que o mestre dos mestres, era ninguém menos que o Deus poderoso. E nós vamos ver que muitas vezes pessoas pensam, de forma errônea, que só as palavras de Jesus valem na Bíblia. Acham que os outros escritores não têm a mesma autoridade, realmente. Então, só que é errado isso, porque foi o Espírito Santo que revelou, foi o Espírito Santo que mostrou. E todas as palavras da Bíblia são valiosas para os nossos dias. E nós vamos ver, mas para você que pensa assim de forma errada, hoje eu vim pregar algo que é o próprio Jesus quem disse. Eu vim pregar algo que foi o próprio Jesus quem falou. E se você se diz cristão, seguidor de Cristo, se você não acreditar na palavra de Jesus, então você não é cristão. Então nessa noite eu venho pregar algo que foi o próprio Jesus que falou, que vale para os nossos dias. Então vamos entrar no versículo que vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Você vai ver que esse versículo está dentro de um contexto. O título vai desde o versículo 25 até o versículo 34. É uma separação do Sermão da Montanha que vai dizer assim, sobre os cuidados da vida. Aqui Jesus está falando sobre as nossas necessidades diárias. Aqui Jesus está ensinando sobre aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Roupa, comida, calçados, coisas essenciais. E Jesus vai falar tantas coisas. Ele vai falar que nós precisamos de alimento, ele vai falar que nós precisamos de roupas, mas ele também está dizendo, eu vou cuidar disso para vocês, fiquem tranquilos. E aí Jesus chega no versículo 33 e diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus está falando, vocês estão tão ansiosos, vocês estão tão cuidadosos com tantas coisas, vocês estão olhando para a comida que está faltando, vocês estão olhando para as vestes que não têm, vocês estão olhando para as pessoas que possuem e vocês não estão possuindo. E muitas vezes talvez você se pergunte, por que eu estou seguindo Jesus se eu não tenho isso? E muitas vezes aquelas pessoas eram pobres, necessitadas, muitos eram da Galileia, da Judéia, de Samaria, povos rejeitados pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, que eram pessoas ricas, poderosas naquele meio, e as pessoas pobres seguindo Jesus e dizendo, por que eu sigo ele? Se nem roupa eu tenho, se nem comida às vezes eu tenho. E muitas vezes nós estamos assim, pensando, e o inimigo coloca dúvidas em nosso coração, por que eu ainda sigo a Jesus? Se muitas pessoas não têm, muitas pessoas têm e eu não possuo os bens que Jesus pode me oferecer. E aí Jesus vai nos dar um conselho que vale para sempre, que sempre estará de pé. E o conselho é, mas, porém, aqui o mas ele dá uma ideia. Vocês podem até pensar que eu não estou cuidando de vocês. Vocês podem até pensar que eu não estou mantendo vocês, não estou dando as coisas essenciais. Mas aí Jesus vai dar um conselho, mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. É um conselho diretamente de Jesus para nós. Aqui Jesus nos deixa um conselho e nós devemos ter o reino de Deus como prioridade. E o que significa reino de Deus? Nós vamos perceber que o rei, ele é a figura central de qualquer reino. Reino terreno, reino celestial. Então no reino de Deus não é diferente. Deus deve estar no centro da nossa vida. Portanto, devemos colocar Deus como centro de nossas vidas. É isso que Jesus estava falando, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele está falando, coloque o meu reino, coloquem a mim como centro das suas vidas. E nós vamos ver que não é só colocar Deus como centro de nossas vidas e esquecer completamente de Deus. Só colocar uma semana, um mês, só colocar quando você vai ao culto, só colocar quando você tem oportunidade, só colocar quando você está bem de vida, só colocar quando Deus está te respondendo. Não, aqui Jesus diz, colocai primeiramente o reino de Deus. Aqui a palavra primeiramente dá uma ideia de prioridade, de colocar em primeiro lugar. E colocar em primeiro lugar não é só colocar por um período de tempo. Colocar em primeiro lugar é todos os dias. Ter uma coisa como prioridade no seu dia a dia. É viver ao lado de Jesus. É colocar todos os dias Ele como centro da sua existência. É esse o conselho que Jesus está nos dando. Não é só colocar Deus como centro das nossas vidas, mas que isso seja uma prioridade diária na nossa vida. E assim como em nossas metas de início de ano,
Muitas vezes nós, através de um papel, uma caneta ou até mesmo no celular, nós ali antes de iniciarmos o ano ou quando iniciamos o ano, nós temos algumas metas, alguns planos para nosso ano que está começando. Nós colocamos ali, esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero talvez começar a estudar, esse ano eu quero me dedicar mais, ler a Bíblia. Então você coloca ali várias formas de você, através do seu ano ali, iniciar alguma coisa ou começar alguma coisa de uma maneira melhor. Então isso é algo que todas as pessoas fazem, não só cristãos. Você faz as suas metas para o ano que está iniciando. E muitas vezes nós colocamos ali algumas prioridades. Isso aqui eu quero fazer primeiro, isso aqui é mais importante. E só que nós temos que ter uma ideia que muitas vezes nós colocamos coisas e esquecemos do mais importante. E Jesus aqui está nos dando um conselho que nós devemos, quando nós fizermos a nossa lista de metas lá, não importa onde, que nós em primeiro lugar devemos colocar Deus como centro de nossas vidas. A primeira meta lá do seu papel, da sua anotação, é colocar Deus como primeiro lugar da sua vida. É colocar Deus como prioridade da sua vida. E o versículo continua, não para. Ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não é só buscar o reino de Deus, mas também buscar a sua justiça. E o que significa isso? A justiça de Deus, ela se revela em tudo o que é bom e certo. A justiça de Deus se revela em tudo o que é bom e certo. Então nós vamos ver que buscar a justiça de Deus implica em praticar o bem e rejeitar o pecado. Então não é só você praticar o bem, mas fugir do pecado também. Não é só você fazer o bem, mas também não querer fazer o mal. E tem muitas pessoas que no mundo dizem, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas estão praticando o mal, estão de certa forma errando, estão de certa forma pecando, porque estão distantes de Deus. Me dizem, mas eu faço bem, de vez em quando eu faço uma obra social, de vez em quando eu faço algo que pratico bem para as pessoas, então eu vou para o céu. Não, porque você está praticando o mal, você não está fugindo do pecado. Então quando você busca a justiça de Deus, está querendo dizer que você deve praticar o bem, mas ao mesmo tempo rejeitar o pecado. Não rejeitar o pecador, mas rejeitar o pecado, rejeitar a essência da maldade. E nós vamos ver que nós temos que entender que Deus quer isso para os nossos dias. Buscar primeiro o reino de Deus e também a sua justiça. Não é só o reino de Deus, não é só as coisas boas que Deus tem para nos oferecer, mas é no nosso dia a dia praticarmos o bem. É no dia a dia lá no seu colégio, na faculdade, no trabalho, onde você tiver convívio com pessoas, mostrar para elas que você é um cristão de verdade, através das suas atitudes, praticando o bem e rejeitando o pecado. Quando os convites chegarem, você rejeitar. Quando as amizades ruins chegarem, você rejeitar. Quando as coisas que o inimigo tem colocado na sua vida, você rejeitar. Você mostrar que Deus é o Deus poderoso na sua vida. Essa programação hoje eu sinto a presença de Deus, porque eu entendo que não é só no culto que Deus fala, não é só quando tem muitas pessoas que Deus fala, mas quando a Bíblia é aberta, Deus está falando. Então talvez alguém aí na sua casa, no seu carro, onde você estiver, talvez você no ano passado colocou tantas metas na sua vida. Eu quero um emprego melhor, eu quero arrumar a minha família, eu quero arrumar minha situação financeira, eu quero alcançar sonhos, projetos, e se esqueceu do maior projeto, que é um dia morar no céu. Então não vale de nada você alcançar tudo nessa terra, mas perder a sua salvação, mas perder aquilo que é o mais importante, mas perder aquilo que realmente importa para você. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Sermão da Montanha ele vai começar com muitas bem-aventuranças, e no meio delas vai dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Então, fartos materialmente, fartos espiritualmente, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos quando nós temos fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? É quando algo de errado está acontecendo, você ser diferente do mundo, você nadar contra a correnteza, você mostrar que você é testemunha, sal da terra, luz do mundo,
mundo, você fazer a diferença no meio da juventude, no meio dos irmãos, no meio das pessoas deste mundo, você realmente mostrar e ser a imagem e semelhança de Jesus. É isso que é colocar a justiça como prioridade na sua vida. Da mesma forma, nós devemos colocar a justiça de Deus como prioridade de nossas vidas. Não é só você por um dia, ou somente quando as pessoas estão vendo, ou quando alguém está te elogiando, você colocar a justiça como prioridade. Não, é todos os dias, é de todas as formas e em todos os lugares. É você ser cristão sempre, não quando alguém está vendo apenas, ou quando você vai ganhar alguma coisa em troca, mas é você mostrar para Jesus que você é cristão. É você mostrar para Deus que você realmente serve a Ele de verdade. E nós vamos ver que colocar em primeiro lugar de nossas metas para o ano também. Não é somente buscar o reino de Deus, mas também buscar a sua justiça, que deve ser a prioridade de nossas metas. Nós devemos colocar em primeiro lugar lá no papel, buscar o reino de Deus, mas também buscar a sua justiça. Eu quero nesse ano buscar o reino de Deus, eu quero nesse ano buscar a sua justiça em primeiro lugar na minha vida. E nós vamos ver que o versículo continua e nos dá uma esperança maravilhosa. O versículo continua e nos dá algo maravilhoso, porque só a graça de Deus transmite isso. Porque, irmã Luciana, Anne, nós percebemos que o pecado ele nos afastou de Deus. Nós vamos perceber que nós não merecíamos nada senão a morte. Nós não merecemos porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos seres humanos. A Bíblia vai dizer que o pecado ele entrou em nós e nós fomos destituídos da graça de Deus. Então nós não temos de nenhuma forma como merecer a graça de Deus, as bênçãos de Deus, o amor de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que em João 3,16 ele morreu por nós, ele entregou o seu filho por nós e ele tem uma vida eterna para nós, porque a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, ele nos amou apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar que nós somos seres humanos, apesar de todas as coisas que nós fizemos. Então Jesus ele vai nos dar uma esperança nesse versículo. Primeiramente, ele nos dá um conselho. Aí ele fala: se você seguir esse conselho que eu estou dando para vocês, eu tenho uma esperança para vocês. Se você seguir o que eu estou falando, eu tenho coisas boas para vocês. Se vocês praticarem o que eu estou dizendo, eu tenho algo maravilhoso. Eu tenho um ano extraordinário. Eu tenho uma vida extraordinária para vocês viverem comigo. E nós vamos ver que no versículo 36 vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Conselho. E agora vai ter a esperança. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus não diz e algumas coisas serão acrescentadas. Aqui Jesus diz todas as coisas serão acrescentadas. Porque Jesus tem um complemento da sua vida. Jesus não tem só uma parte do seu coração. Jesus tem o complemento da sua existência. Você pode até ter casa, você pode ter até o melhor emprego do mundo, você pode ter até todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem Jesus, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter amor, você não vai ter esperança. Então Jesus tem todas as coisas para a sua vida. Jesus tem todas as coisas para serem acrescentadas na sua vida. Nós vamos ver que Jesus está falando desde o versículo 25, que é ali que ele mostra que nós devemos não cuidar somente para as coisas da terra. Versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então ali no versículo 33,
todas essas coisas se remetem àquilo que nós precisamos de forma essencial. Porque no versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Essas três coisas são coisas essenciais da vida. Se você não comer, se você não tomar água, se você não tiver veste, você vai passar necessidade, você vai estar mal fisicamente, você vai passar frio, você vai passar fome, você vai passar sede. E são coisas essenciais da vida. Mas Jesus diz: se você colocar o meu reino como prioridade, se você colocar a minha justiça como prioridade, tudo isso que é essencial para você viver, eu vou cuidar. Tudo isso que é essencial para a sua vida, eu vou cuidar. Então fica tranquilo, não se preocupa com isso. Não se preocupa que eu cuido. Fica tranquilo que eu vou trazer a providência. Então nós vamos ver que nós podemos ficar tranquilos, que Deus vai suprir as coisas essenciais das nossas vidas. Essa parte dos versículos são as outras metas que nós colocamos para as nossas vidas. Quando a primeira meta é a certa, Deus vai cuidar das outras metas. A primeira meta é colocar o reino de Deus como prioridade e a sua justiça como prioridade. Aí você pode ali listar várias metas embaixo dessas. Esse ano eu quero conseguir um emprego melhor, esse ano eu quero arrumar minha situação financeira, esse ano eu quero me casar, esse ano eu quero fazer tantas coisas. Talvez sejam coisas impossíveis para você. Talvez sejam coisas que você olha e diga: não tem como eu fazer, não tenho providência, não tenho nada. Eu vejo e olho para isso e digo: é impossível. Mas o Deus impossível é o Deus da sua vida. Então, quando você coloca a primeira prioridade certa na sua vida, Deus vai cuidar de todas as outras para você. Deus vai tranquilizar o seu coração e vai dizer: talvez você não consiga com as suas forças, mas com a força de Deus você vai conseguir. Talvez você não consiga com os seus meios, mas com o meio de Deus você vai conseguir. Talvez você não consiga com o seu dinheiro, mas Deus vai trazer o recurso para você. Então Deus, ele cuida dos seus filhos, porque um pai, ele quer dar presentes bons para os seus filhos. Imagina o Deus que está nos céus. Deus veste a erva do campo, Deus dá alimento para os passarinhos. Imagina para nós que somos criaturas e semelhantes a Ele. Deus tem o melhor para nós. Então nós vamos ver que a conclusão é, eu falei lá no início, quem coloca Deus como centro de sua vida, pratica o bem e rejeita o pecado em primeiro lugar, pode ficar tranquilo que Deus vai suprir as coisas essenciais da sua vida. Então nesse ano de 2023 que você possa olhar para o ano de 2022, ver o que você errou e não repetir nesse ano, ver as falhas espirituais da sua vida. Nesse ano se entregue para Deus, nesse ano busque a Deus de maneira forte, de maneira profunda, não olhando para as pessoas, não olhando para líderes, não olhando para pastores, mas você querer buscar a Deus, você na sua intimidade se entregar para Deus, e você vai ver Deus cuidando de tudo para você. Você vai ver Deus cuidando de todas as áreas para você. Eu estava tão preocupado com o meu futuro, irmã Luciana. Eu comecei a servir o quartel e disse: não, eu só vou servir se Deus quiser que eu sirva. Eu podia falar que meu pai era do quartel, eu podia de várias maneiras mostrar que eu queria servir. Mas eu disse: não, eu vou entregar para Deus, se Deus quiser Ele vai abrir uma porta para mim. E aí eu fui lá, eu disse que eu queria servir e entreguei nas mãos de Deus. Era 100 competindo por 13 vagas na PE, é o quartel com menos vagas. E aí eu entreguei para Deus, não falei com ninguém. E aí eu entrei nessas 13 vagas. E agora para enganjar é menos vagas ainda, é 6 vagas. E aí esse dia eu tava conversando com um sargento e eu falei: pá, sargento, se eu for embora eu quero ir na primeira baixa, que aí eu me organizo lá fora. E aí o sargento: não, fica tranquilo, da Silva, tu já tá dentro dessas 6 vagas, fica tranquilo. Eu tava orando muito por isso, e Deus, ele, enquanto você ora, Deus está cuidando de tudo pra você. Não importa se não tem ninguém que goste de você, não importa se pessoas queiram que você não dê certo, Deus está cuidando, Deus está preparando uma vaga para você. Deus está abrindo a porta para você. Enquanto você ora, enquanto você busca o reino, enquanto você busca a justiça, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para o seu futuro. Então o conselho de Jesus para você hoje é: coloque na primeira meta da sua vida buscar o reino e buscar a justiça, e fica tranquilo que todo o resto Ele vai cuidar para você. Posso orar, irmã Luciana? Tá. Ore pelos pedidos de oração. Amém. Agradecemos a Deus por essa palavra maravilhosa que Deus nos trouxe esta noite,
E era como eu falava para o Senhor, irmão Ezequiel, quando nós colocar o nosso propósito nas mãos do Senhor e viver o que Ele tem para nós, grandes coisas o Senhor faz. E aí estão os pedidos de oração. Amém. Então vamos ler aqui os pedidos de oração. Elzira e Jorge, Natália e família, Maria Eduarda, mãe da Ana Paula da Silva, Sofia Cristina e Luísa Silva. Então, eu não sei o que eles precisam, não sei as necessidades dos seus corações, mas eu sei de uma coisa, que Deus é poderoso, Deus faz milagres, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, e Deus tem uma vida eterna para todos aqueles que buscam o Rei. Então, ore aí onde você estiver, mas ore com fé, buscando realmente Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, sentimos a Tua presença neste lugar. Sabemos que o Senhor está presente nessa programação, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos, Senhor, que o Senhor cura, sabemos que o Senhor liberta, sabemos que o Senhor nos ama, Senhor. Eu não sei o que essas pessoas necessitam, mas eu sei que o Senhor é poderoso, transforma, cura, liberta, o que elas precisam, Senhor. Aqui, Senhor, nós vemos o versículo que o Senhor vai nos dar todas as outras coisas. O Senhor vai nos proporcionar coisas maravilhosas, Senhor. Não importa, Senhor, as pessoas que estão ouvindo, mas que elas possam entender que quando nós colocamos o Seu reino como prioridade, quando nós colocamos a Sua justiça como prioridade, o Senhor cuida de todo o resto, Senhor. Nada vale nós conseguirmos todas as coisas desse mundo e perdermos a Tua presença e perdermos a Tua salvação, Pai. Que nesse ano nós não possamos nos esquecer quando vierem as lutas, quando vierem as batalhas, quando vierem as dificuldades, que nós possamos lembrar, Senhor, manter sempre vivo em nossa mente a primeira meta da nossa vida, a primeira meta do nosso ano, viver contigo, Senhor, ter o Senhor como prioridade na nossa vida, que nós não possamos viver só de movimentos, viver só de momentos, viver só de congresso, de culto, que nós todos os dias na nossa casa, dentro do nosso quarto, oramos a Ti, buscarmos a Ti, Senhor, em todos os lugares, Pai. Fica conosco, Senhor, nos enche da Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, Pai. Abençoa essa programação, abençoa a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, abençoa todos que ouviram essa programação, que possam ter sido transformados, curados através da Tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, Amém.